pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Torre de Observação, um momento em que a gente conversa sobre assuntos ligados à bruxaria e que trazemos convidados ilustres. E hoje com a gente está com a Marília, que é a sacerdotisa do Coven do Norte, The North Coven, lá no Canadá, para contar um pouco sobre essa história dela, como foi que surgiu esse Coven. Blessed be, Marília, tudo bem? Blessed be, Murilo, como que você tá? Tudo bem? Tô ótimo. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como foi que tu chegou na religião? Bom, desde muito novinha eu sabia que o cristianismo não era o meu rolê. Então eu sempre me interessei muito por simpatia, por esse tipo de coisa. E lá por volta dos anos 2000 começou a onda de Wicca em São Paulo. E aí eu comecei a ler livro, comecei a ler revistinha de banca de jornal. No começo era muito difícil você conseguir algum material de qualidade, mas a gente se virava com o que tinha. E aí, nessa minha busca, eu acabei indo parar na Wicca Eclética, fiz parte de 2 tradições ecléticas, e eventualmente, depois de um tempo que eu percebi que a eclética era bacana, mas toda vez que eu lia algum livro, eu percebia que podia ter mais, sabe? Devia ter um poder mais profundo por trás de abraçar a árvore e tocar tambor. Então eu acabei quase saindo do rolê da bruxaria. Eu comecei a me interessar por outros caminhos, tipo Telema e tudo mais, mas aí acabei encontrando a bruxaria tradicional, a Wicca tradicional. E cara, era exatamente o que eu estava procurando a minha vida inteira e eu não sabia. E na minha época de eclética, eu fiquei uns bons 10 anos na eclética e nada me preparou para o meu primeiro ano de iniciada na tradição alexandrina. Tipo, todas as coisas que eu suspeitava que podia ter um pouco mais na tradição alexandrina, eu achei. Então eu me senti muito feliz por finalmente descobrir o meu lugarzinho nesse mundo. É legal te ouvir porque também me faz lembrar um pouco da minha história, né? Todo episódio, geralmente, eu também trago um pouco da minha experiência e foi um pouco parecida, né? Como que tu falou, eu comecei também pelas revistinhas da Ed Van Fel, nas bancas. Era o que tinha na época pra mim, né? Eu era uma criança, era o que tava tendo, eu juntava um dinheirinho e lia. Mas é interessante olhar para trás e ver essa jornada, né? Muitas pessoas têm a sorte de já cair numa tradição estabelecida, outros não têm essa sorte por conta de posição geográfica, enfim, uma série de condições que tu sabe que ainda hoje é uma barreira para chegar a esses grupos, né? Ainda somos poucos grupos, então a gente também não tem condição de abarcar todo mundo que pede iniciação, infelizmente. Mas conta pra mim como foi esse processo, né? Tu chegou na tradição alexandrina, foi iniciado, e aí? Tu se surpreendeu? Tu falou um pouco coisas que tu já esperava, né? Conta mais um pouco sobre isso. Por causa de todo o meu período na eclética, eu era um pouco, sabe, gato escaldado que tem medo de água fria. Então, toda vez que eu pensava em, talvez eu deva me juntar a um novo grupo, eu ficava com certo receio. Porque eu já fiz parte de outros grupos, eu já fiz parte de outras tradições grandes, inclusive, e as minhas experiências não foram das melhores. Mas eu tive a sorte que do Coven que eu fiz parte na tradição alexandrina, já tinha uma pessoa que eu conhecia da minha época de eclética, que inclusive era o Francisco. E aí ele meio que pegou e falou para mim, antes mesmo de eu decidir procurar alguma coisa de fato, que ele falou, tem muito mais coisa nesse mundão, então você não devia perder as esperanças, não. E aí, por eu conhecer ele e por eu confiar no trabalho dele, eu falei, se ele tá me recomendando, então talvez valha a pena eu conversar com o alto sacerdote desse Coven. E cara, quando eu conversei com esse alto sacerdote, foi uma tarde numa livraria que foi uma conversa como se eu já conhecesse ele há anos, sabe? A gente sempre brinca quando vai avaliar uma pessoa para se juntar ao Coven, se essa é uma pessoa que eu gostaria de tomar um café.
Porque, né, ainda que o foco do trabalho alexandrino seja a craft, é importante que sejam com pessoas com quem você tem um mínimo de afinidade. Então, tipo, por que eu vou ter o trabalho de me dedicar, de me entregar numa tradição, se a pessoa que vai estar comigo é alguém que eu não gostaria nem sequer de tomar um café? Então, quando eu conheci aquela pessoa, que foi o Rafa, eu parei e vi que realmente esse é uma pessoa que eu conseguiria confiar para me introduzir nesses novos mistérios. E eu acho que isso é uma das coisas que é muito importante, especialmente na questão do Vaush, né? Na tradição, no caminho tradicional se fala muito do Vaush. E eu acho interessante que essa palavra Vaush, a gente não chega a traduzir para o português, mas se fosse para traduzir, seria algo tipo recomendação, sabe? Quando você pede voucher para outra pessoa, é se tem alguém que está disposto de recomendar você que essa é uma pessoa confiável. Então, ainda que na época que eu procurei a tradição alexandrina, para mim o voucher era uma coisa completamente estranha, o fato de ter pessoas que eu conheço e ter pessoas que eram confiáveis para mim fez toda a diferença. E isso é outra coisa que eu acho interessante no sistema alexandrino. Você não vai simplesmente num grupo de Facebook pedir esse reconhecimento de tal grupo, porque você também está falando de confiança, você está falando de tipo, essa pessoa que tem tal coven em tal lugar é alguém que é realmente confiável? Porque todo mundo que já tem um background no rolê da bruxaria sabe que as conversas fluem muito e, cara, você sempre sabe o que está acontecendo. Mesmo eu em outro país, vira e mexe algumas conversas de coisas que estão acontecendo no Brasil chegam para mim. Então, você precisa ter alguém que possa olhar na cara e falar, poxa, esse tal grupo é um grupo confiável? É um grupo que você acha que faz um trabalho fidedigno, que não vou estar me metendo em furada? Então, isso fez muita diferença e me deu muito mais segurança para me juntar. E eu acho que não é nem o caso de ter tido sorte, que nem você falou um pouco antes, né? Que algumas pessoas têm a sorte de cair na tradicional direto. Eu acho que tudo isso faz parte do processo pessoal e tudo tem um valor na história. Eu acho que se não fosse por toda a minha história na eclética, talvez eu nem desse tanto valor para a tradicional, porque eu não teria com quem comparar, sabe? E eu já percebi isso de algumas pessoas que, sei lá, descobriu a eclética primeiro, mas entra na bruxaria e não é exatamente o que se espera. Porque você tem uma certa ideia de que, não, vou ser o bruxão da meia-noite, vou fazer tudo que eu posso, eu vou subjugar as pessoas com o poder da minha varinha. E, cara, bruxaria não tem nada a ver com isso. Então, pelo menos para mim, foi muito importante ter tido toda essa jornada e todas essas recomendações até encontrar o meu lugar. Eu falo assim de sorte por conta dos percalços que eu vivi também quando eu fui eclético, né? Que geralmente no grupo tradicional são um pouco menos aparentes, né? Aparece menos vezes do que costuma aparecer nesses grupos autoformados que a gente vê por aí, né? Mas eu super concordo contigo. Eu acho que tipo isso se aplica também para mim. Se eu valorizo bastante a minha iniciação, todo o meu processo, é também porque eu tive um ponto de referência do que não deveria ser valorizado. Não dizendo que a Wicca eclética não é valorizável, né? Existem várias tradições, inclusive ecléticas, importantes, até para fazer com que a bruxaria ficasse viva até hoje no Brasil, por exemplo, porque tipo, a Wicca tradicional é um grupo muito recente que chegou aqui, né? E se não fosse pela Wicca eclética, talvez a bruxaria não teria nem campo fértil para se proliferar aqui, né? E é até um pouco do assunto que eu conversei no episódio anterior com o Flávio, que ele conta um pouco da experiência dele,
na Wicca diânica e na Wicca gardneriana, as diferenças, as semelhanças, pontos, o que ele acha. E aí, tipo, a gente nesse ponto concorda. Inclusive contigo sobre isso, que tipo, tem pessoas que não necessariamente nasceram para praticar o que a gente pratica, né? Como o Wicca tradicional. Tem pessoas que nasceram para fazer Wicca eclética. Tem pessoas que nasceram para ser auto-iniciados e para elas aquilo basta, eles são felizes fazendo isso. Eu acho que é muito ligado à vocação, né? O que tu acha sobre isso? Cara, eu concordo. Eu acho que tem um ditado que se fala que a bruxaria é para todo mundo, mas nem todo mundo é para bruxaria. Mas eu iria até um pouco além, né? Estar num coven e estar num conceito tradicional, cara, não é para todo mundo. É muita responsabilidade, porque você não tá lidando só com o seu trabalho, você tá lidando com outras pessoas e você tá lidando também com expectativas das outras pessoas, né? Porque quando você tá fazendo um trabalho mágico, vamos supor, você combinou de fazer um sabá. Cara, se as outras pessoas do teu grupo não aparecem, como é que você vai fazer esse sabá? Mas se você é uma pessoa que já trabalha solitariamente, você vai ter outros meios de fazer. E na tradição alexandrina, a gente tem muito foco pela polaridade. Então tem muitos rituais que, ainda que a gente tenha o livro das sombras, a gente tem que reimaginar completamente como que você vai fazer aquele trabalho se você estiver fazendo sozinho. Então é uma coisa interessante, é uma coisa boa, mas também é uma coisa que requer muita maturidade para fazer parte, né? Você tem que aprender a lidar com pessoas com visão com pontos de vista diferentes, pessoas com histórias completamente diferentes, e ainda assim, tudo isso encontra uma forma de dar certo dentro de um círculo. Então é muito recompensador. Além desses pontos que tu falou, também tem a questão da responsabilidade de manter o legado, né, das pessoas que vieram a praticar aquilo que a gente pratica hoje, anos atrás, e que foram responsáveis para que a gente tivesse acesso a essa prática que a gente vai passar para frente, que a gente está passando para frente hoje. Eu acho que a responsabilidade é imensa, assim, em todos os lados, até para não deturpar, não transformar em outra coisa e, ao mesmo tempo, trazer a identidade, gerar uma identidade daquele grupo, daquelas pessoas, daquele local em que está sendo realizado aquele trabalho, né? Tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Hoje em dia, se fosse uns 4 anos atrás, eu concordaria em gênero, número e grau. Hoje em dia, a minha visão já está um pouco diferente, porque depois que eu me mudei aqui pro exterior, eu percebi que no Brasil é muito... Apesar do Brasil ser um país muito grande, pela Wicca ser uma coisa... Pela Wicca tradicional, a bruxaria tradicional ser uma coisa recente, ela ainda não tem tanta diferença entre si, sabe? Que nem você pode falar das diferenças entre Dama da Noite, Coven do Rio, Terra Solen, Hibernian, Gardneriano. Mas aqui no Canadá eu já tive contato com pessoas que foram iniciadas na tradicional na década de 80. Sabe? Então é muito tempo de história e, querendo ou não, essa história ela vai interagindo e mudando, porque aqui a bruxaria ela chegou muito antes de formas muito mais diversas. Então você vai ter pessoas que são de linhagem dupla, porque tem pessoas que foram iniciadas tanto na Gardneriana quanto na Alexandrina, tem pessoas que foram iniciadas só na Alexandrina e, por motivo de mudança de cidade, perdeu contato com a outra tradição e, quando chegou na nova cidade, acabou se juntando num coven gardneriano, e as coisas elas vão mudando de uma forma muito mais inesperada. Então, para mim, hoje em dia, a única coisa que diz que você é um alexandrino, um gardneriano ou qualquer coisa é você ter tido uma iniciação de fato. Tipo, a iniciação tal como a gente conhece na tradicional.
Porque as práticas, cara, você encontra tudo, especialmente porque covens, eles são autônomos. Então, se o coven A quiser trabalhar só com divindades, tipo com Hecate, com deuses egípcios, com o que for, eles podem, porque quem vai dizer que eles não estão no direito deles? E quem vai dizer que, sei lá, esse coven que, em vez de trabalhar com os nomes secretos dos deuses, trabalha com o nome de Hecate o tempo todo, iniciar outra pessoa, essa pessoa não vai ser um iniciado de fato? Ela vai, mas as práticas já estão diferentes do que eu e você diria que são os iniciados de verdade, entre aspas, sabe? Então, tudo isso se tornou muito mais fluido na minha visão e tem muito menos julgamento do que eu tinha antigamente, sabe? É muito bom tu trazer logo esse assunto, que aí a gente já pode até falar um pouco sobre isso, né? Não necessariamente já nesse assunto, mas que tem a ver. Como é que conta pra gente como foi, por exemplo, a tua ida pro Canadá em relação à prática da bruxaria? Tu terminou o treino todo e foi pro Canadá, ou tu foi iniciado e depois foi pro Canadá? Como foi o processo para ti, até pra gente entender como foi esse teu desligamento das coisas que eram praticadas aqui e a tua inserção na comunidade daí, né? Eu fui iniciada no primeiro grau quando eu estava no Brasil, mas o segundo e o terceiro eu recebi já morando aqui no Canadá. Eu acho que da minha iniciação até a mudança de país, cara, eu acho que eu não completei nenhuma roda no Brasil. Eu acho que, sei lá, 10 meses, 10, 11 meses da minha iniciação eu já estava morando em outro país. Mas quando eu vim para cá, eu tive uma conversa muito franca com o meu alto sacerdote no momento, porque eu não queria perder o contato com eles. É um coven que, cara, fez muitas coisas na minha vida. Então, eu queria continuar parte, mesmo estando afastada. E, querendo ou não, assim que eu cheguei, 6 meses depois que eu cheguei, teve uma coisa que afetou o mundo inteiro, não é mesmo? Conhecido como pandemia. Então, mesmo o fato de eu estar em outro continente, não mudava muita coisa, porque os encontros que antes eram presenciais, como que ia fazer com a pandemia rolando? Não dava. Então, por mais uns bons 2 anos, eu ainda fazia parte do meu coven no Brasil. A gente ainda tinha sessões semanais online, conversava, a gente trocava experiências. Eles me ajudaram muito a adaptar os rituais para eu fazer solitariamente enquanto eu estava aqui. E só depois, quando a pandemia começou a ficar mais aceitável, porque, né, não acabou, que eu pude começar a ver qual que era o cenário pagão na cidade que eu moro, entrar em contato com outras pessoas, entrar em contato com outros covens aqui, e eventualmente eu pude pedir o meu segundo e terceiro grau, e assim que eu recebi os meus últimos graus, que deu, sei lá, 2 meses e eu me afastei oficialmente do coven do Brasil para fundar o meu coven aqui. Legal. E aí conta pra gente como foi fundar um coven em outro país, né? Super distante, com uma cultura completamente diferente, com o idioma mais próximo do idioma praticado na arte, né? Que é o inglês, mas tão distante do nosso. Foi desafiador, foi fácil, foi fichinha? Conta pra gente. Olha, antes de eu ter a consciência que eu precisava fundar alguma coisa minha aqui, eu entrei em contato com outros covens. Na cidade que eu moro tem um coven alexandrino e tem mais 2 ou 3 covens de linhagem dupla, né, que são tanto gardnerianos quanto alexandrinos, apesar da maior parte da prática deles serem mais gardneriana. Então, foi justamente por ter o contato com essas pessoas, com esses covens, que eu percebi que, cara, gosto muito deles, respeito muito o trabalho, mas não é o trabalho que eu conheço e gosto. Então eu percebi que se eu quiser continuar praticando a craft, que eu me apaixonei tanto na minha iniciação,
eu precisaria ter o meu coven, que apesar de ter um coven alexandrino, por causa de toda a distância, toda a evolução, todas as mudanças que tiveram em todas essas décadas, era muito diferente do que eu estava acostumada, né? A linhagem que a gente faz parte, ela é muito mais próxima do coven do Templo da Mãe. Enquanto muitos dos covens que chegaram aqui no Canadá especificamente, eles são, sei lá, da primeira leva de iniciados do Alex. Eles são de iniciados do Alex. Então, você encontra muita variedade dentro da mesma tradição. E aí eu percebi que, poxa, eu quero ter alguma coisa minha. Mas eu continuava postergando, porque, né, é difícil você sair dos braços das mães. Então, eu só tomei essa coragem mesmo quando um outro alexandrino, também brasileiro, se mudou aqui para o Canadá. E aí a gente pensou, poxa, a gente está a 5 horas de distância, mas é mais próximo do que 11 horas de voo para o Brasil. Então, será que vale a gente começar a fazer alguma coisa? Um pouco mais barato também, né? Pois é, não é mesmo? Mais barato. E aí a gente começou a conversar e no solstício de inverno do ano passado, né, em dezembro do ano passado, a gente se encontrou ao vivo, celebramos juntos e aí a gente pegou e falou, é isso, vamos fundar o nosso coven. E, por enquanto, agora que as coisas estão começando a caminhar, porque aqui no Canadá, na parte que eu moro, o inverno é um absurdo, nada acontece no inverno. Né? Então, agora que a primavera começou, agora que o calor está começando, agora que as pessoas estão começando a sair, que a vida está voltando a florescer, então agora que a gente está começando a ver, poxa, como que a gente pode lidar com um coven aqui, como que a gente pode dizer que a gente existe, sabe? Então, né? Tá sendo um processo de descobrimento. Quase que o contrário do colonialismo, né? Vocês estão colonizando terras estrangeiras. Muito legal. Agora eu queria saber curiosidades mesmo. Quais são os pontos que tu acha legal aí, por exemplo? Talvez, eu não sei, tô chutando. Vivenciar a roda do ano aí seja uma tarefa mais ao pé da letra do que aqui, né? No Brasil, que a gente tem que ficar adaptando as nossas percepções por conta do clima. Mais precisamente aqui em Fortaleza, que é bem próximo ao Equador, né? Que a gente sabe que só existe 2 estações, que é inverno e mormaço. Mas no resto do Brasil também não é tão diferente. Não tem as 4 estações bem definidas, como tem, por exemplo, na parte norte do planeta. E aí, conta pra gente, assim, algumas curiosidades interessantes que tu acha legal pra gente falar. Olha, quando eu morava em São Paulo, boa parte do meu interesse na tradicional era porque eu estava muito afastada da natureza, né? Em São Paulo, cara, o único lugar que você consegue ver mato é no Ibirapuera, com certas ressalvas, e se você for em algum lugar mais afastado mesmo. Então, tipo, como que você vai celebrar a roda do ano, todo esse discurso de a terra é nossa mãe, devemos cuidar dela, se São Paulo é uma das cidades mais poluídas da América do Sul? Então, era difícil. Aí, quando eu descobri o rolê tradicional, eu percebi que eu não preciso necessariamente estar com o pé na terra para fazer bruxaria e bruxaria efetiva. Então, isso me atraiu muito. E quando eu vim para cá, foi meio que resgatar esse contato com a natureza, porque aqui, bem como você disse, da roda do ano, cara, até quem não tem nada a ver com paganismo, celebra a roda do ano, porque o inverno, o sol se põe às 4 horas da tarde, então você começa a perceber muito mais do que só aqueles relatos que a gente tem em livros que a gente lê, falando, não, porque agora que o inverno tá chegando, as pessoas celebram que o sol nasceu e os dias vão ficar os dias vão começar a ficar mais longos e bibibi. E cara, quando o sol tá nascendo
às 9 horas da manhã e se pondo às 4 da tarde, qualquer pessoa vai celebrar que os dias vão ficar mais curtos, vão ficar mais longos. E quando chega aqui, a gente está chegando no solstício de verão. No solstício de verão, o sol vai se pôr às 11 horas da noite. Então, até a forma com que o ano é organizado aqui é diferente, porque no Brasil a gente usa muito o ano cívico, né? As coisas começam em janeiro, em fevereiro. Aqui, o período do verão é como se fosse férias geral para todo mundo aproveitar a vida para se preparar para o inverno. Então, escolas começam em setembro, porque o período do verão já passou, todo mundo que queria viajar, aproveitar, trabalhar já fez. Então, para poder ter uma rotina no período de inverno, no período mais escuro do ano. E outra coisa que é interessante, especificamente na minha cidade, é que é uma cidade pequena. Eu estava acostumada com os padrões brasileiros de cidades gigantescas. Cara, aqui é uma cidade de interior, praticamente. O Canadá inteiro tem menos pessoas do que o estado de São Paulo. Então, tem muita natureza. Eu moro a 10 minutos do centro da cidade, da quinta maior cidade do Canadá, e ainda assim eu estou a 5 minutos de uma trilha de mata fechada. Eu saio na rua, eu vejo gansos, eu vejo... Agora que começou a primavera, eu tô vendo coelho andando pela rua. Teve dia que eu tava saindo do shopping e tinha um coelho lá pulando no estacionamento. Então, tipo, como que você não vai fazer essa conexão do Candlemas, do Invoke, né, que os ecléticos chamam, com o coelho, com a Páscoa? Cara, você tá vendo o coelho pulando na tua cara, então você vai celebrar aquilo. Mesma coisa com o inverno. Quando chega a época do frio, as pessoas não estão só comemorando o Natal, eles estão fazendo doces tradicionais pagãos por causa da influência inglesa aqui. Então você vai ver aqueles bolo de rolo que parece uma madeira, que é uma coisa de Yule. Você vai ver pessoas colocando guirlanda na porta, mesmo sem ter nada a ver com Natal. Tipo, em cada troca de estação eles colocam guirlandas porque tem que celebrar essa mudança. Então a roda do ano se tornou uma coisa muito mais palpável, e ela começou a fazer muito mais sentido para mim, sabe? Saiu do conceito de ideia para ser uma coisa realmente vivida, e isso é bem interessante. E para além da roda do ano, por exemplo, tu acha que como é a questão aí da social? As pessoas aceitam, as pessoas conhecem, existe um preconceito menor em relação ao Wicca do que aqui? Porque aqui no Brasil, para quem não é da nossa bolha, né, ou ridiculariza e ri como se fosse uma piada, ou a demoniza, né, leva para o aspecto do inefável. E como é que acontece aí no Canadá? É parecido, é diferente? Nossa, eu lembro que aí no Brasil, durante muito tempo, eu usava um pentagrama, que toda vez que a minha avó olhava, ela falava, nossa, que bonita essa estrela de Davi. E eu ficava, tá bom, vó, vamos falar que é uma estrela de Davi. Tá faltando uma ponta no meio, mas vamos falar. Mas aqui, religião não é uma coisa que o pessoal fala. Eu acho que no Brasil e na América do Sul em geral, as pessoas elas falam muito mais sobre a vida pessoal do que aqui. Então, teve pessoas que eu trabalhei durante anos que eu não sabia absolutamente nada da vida deles fora do trabalho. Então, as pessoas não vão comentar, qual que é a sua religião? Não vão chegar perguntando qual que é a sua religião, não vão chegar presumindo coisas, falando que isso é do demônio, qualquer coisa assim. Tem uma galera muito mais conservadora? Tem um pessoal bem conservador, que isso tem no mundo inteiro, e você acha, independente do lugar, independente da sua religião. Se não for a religião deles, vai ser sempre a religião errada. Mas aqui, cara, eu acho que todo mundo é super de boa. Eu nunca passei por nenhuma questão de preconceito, enquanto no Brasil eu já tive alguns episódios bem tensos. E tá todo mundo mais
na sua, sabe? Especialmente porque o Canadá, ele tem uma política de reconciliação com povos indígenas, com religiões no geral. Então, religião não é uma coisa que se fala tanto. Se fala quando tem algum problema, alguma questão realmente impactante, mas até em feriado, cara, feriado religioso aqui são só 2, que é a Páscoa e o Natal. E mesmo a Páscoa não se chama Páscoa, se chama a Boa Sexta-feira, porque Páscoa é um nome muito, muito cristão e tá tudo bem, sabe? Então, é muito de boa, mas, de novo, na minha visão, eu moro numa cidade pequena, apesar do pessoal daqui não considerar uma cidade pequena. Então, talvez em outros lugares, em outras cidades, possa ter uma abordagem um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho alguns conhecidos que moram em Vancouver, que é como se fosse o Rio de Janeiro daqui. Então, lá a vida é muito mais agitada, tem muito mais coisa acontecendo, tem muito mais organizações pagãs se relacionando. Mas, para mim, isso nunca foi um ponto de conflito. Inclusive, outra coisa que eu acho interessante aqui é que tem muitas organizações esotéricas que você consegue acessar muito mais facilmente do que no Brasil. Por exemplo, aqui nas maiores cidades tem coisas da Golden Dawn, tem coisas da Aston Argentum, tem muito rolê esotérico que é só a pessoa chegar e participar, e se não quiser participar também tá tudo bem, se quiser só assistir, é bem de boa, é bem de boa. Então tu considera que, por exemplo, os grupos são mais abertos para buscadores, tipo, do que aqui no Brasil, por exemplo, no sentido de que, tipo, para você acessar esses grupos é mais fácil do que aqui, talvez por ter uma opção maior, é isso? Sim, eu acho que desde que a pessoa saiba onde procurar, ela não vai ter problema nenhum, mas também, por ser um rolê esotérico, você não vai ver um outdoor na rua falando: ei, junte-se a Golden Dawn! Mas você vai encontrar site, você vai encontrar eventos acontecendo, você vai encontrar pessoas falando sobre isso com muito mais acolhimento do que no Brasil. Então, mesmo quando a pessoa está procurando bruxaria especificamente, quando eu estava no Brasil, era todo um processo muito cuidadoso para alguém se juntar num coven. Eu lembro que a gente chegava até a dar uma pesquisada se a pessoa tinha alguma questão, sei lá, se foi parar na cadeia, se tem alguma questão jurídica, se é homem, sei lá, se ele nunca bateu em esposa, em namorada, alguma coisa assim, porque a gente precisa dessa certeza, a gente não sabe quem que pode estar cruzando com a nossa porta, e aqui não, aqui as pessoas sequer trancam as portas. Então, eu quero entrar em contato com o Coven Alexandrino. Tá bom, então eles vão te chamar para tomar um café, às vezes eles te chamam para alguma prática aberta, tipo... Eu ia te perguntar nisso. Uma coisa que, por exemplo, o Alex fazia muito era rituais para não iniciados, né? Tipo, a gente tem vários relatos dele fazendo essas coisas, tem filme, tem no What Witches Do, que é basicamente isso que ele faz no livro todo. Como é que é isso aí? Isso acontece também? Porque aqui no Brasil não é uma prática comum, eu não conheço nenhum Coven que já tenha feito isso, né? E aí como é que funciona para aí? Acontece, mas com ressalvas, né? Que nem tem algumas gravações do Alex fazendo invocação, que nada mais é do que ele lendo uma receita de biscoitos. Mas, né, aqui tem algumas pessoas que, tô entrando em contato com esse coven específico, beleza, a gente vai ter uma aula de runas. Não é prática alexandrina, é evento pagão. Você não quer se juntar? Porque eles, no coven que eu fazia parte aí no Brasil, a gente tinha o cuidado de não fazer com que os
as pessoas, os buscadores, conhecessem as pessoas do Coven. Porque tinha alguns que eram, sei lá, professores, médicos, pessoas que, se vazar, entre aspas, que está envolvido com bruxaria, ia ser ridicularizado. Mas aqui não, aqui você quer mais é que você conheça as pessoas, porque onde já se viu você começar um contato com o Coven e depois pedir iniciação para descobrir que, sei lá, você não bate muito bem com um dos membros. Então eles vão te chamar para participar de aulas abertas, assim como vão te chamar simplesmente para uma tarde e assistir filme, sabe? Não precisa necessariamente ser o contato pagão, pode ser só o contato de conhecer pessoas, pode ser só o contato de fazer conexões com pessoas, porque é legal conhecer gente nova. E se o buscador está interessado em alguma coisa relacionada com bruxaria, então pode ser que tenha outros interesses. Pode ser que a iniciação no Coven não dê certo, mas isso não significa que essa pessoa não vai ser um bom amigo para outras pessoas que estejam já no Coven. Não quer dizer que essa pessoa vá seguir outro caminho que não possa no futuro compartilhar ou ajudar em alguma coisa algum dos membros, sabe? Então é super de boa isso aqui. Como é que foi, por exemplo, a recepção deles contigo, Marília, quando tu entrou em contato? Eles receberam bem? Eles estranharam? Como é que foi esse papo? Foi super de boa. O pessoal me recebeu muito bem. Tem aquele fator de curiosidade, do tipo, gente, olha só, sério que tem bruxaria tradicional num país como o Brasil? Onde que fica o Brasil mesmo? Tem tucano aí na rua, né? Enfim, essas coisas que a gente só dá risada quando ouve. Mas, no geral, quando eu falava que, ó, eu sou iniciada e eu fiz parte de um Coven, eles iriam pedir o meu voucher, né, para ter certeza que eu era realmente uma iniciada, porque dependendo do que eles me chamassem, talvez eles deveriam cortar um pouco da conversa. Por exemplo, no Coven Alexandrino que eu conheci aqui, eles chegaram a me chamar para uma iniciação. Então, eu sei que se eu não tivesse dado provas de que eu era realmente uma iniciada e tudo mais, eles provavelmente só me chamariam para fazer essas coisas, tipo, estudar runas, e não ver um ritual de fato, não fazer parte de um ritual. Mas, no geral, cara, todo mundo aqui é muito simpático, todo mundo aqui é muito aberto, e o Canadá, ele é um país de imigrantes. Eu até brincava quando eu cheguei que era muito mais fácil você ver alguém que veio de outro país do que ver um canadense mesmo. Então, tipo, eu tô aqui há 4 anos morando e todos os meus amigos são vietnamitas, são chinês, são brasileiros, são de várias nacionalidades, mas canadense quase nenhum. Então inclusive no Coven Alexandrino que eu entrei em contato, tinha gente que era dos Estados Unidos, tinha gente que era do Canadá, tinha gente que tinha vindo da Irlanda. Então isso também é outra coisa que faz com que as práticas sejam muito mais díspares do que o que a gente está acostumado no Brasil. Porque, sei lá, uma das meninas, a alta sacerdotisa do Coven Alexandrino, ela tinha sido iniciada num Coven gardneriano nos Estados Unidos, ficou um tempo afastada, se mudou para o Canadá, foi elevada nos graus, no 2º grau aqui no Canadá, num Coven Alexandrino. Então ela trouxe um pouco dessa bagagem gardneriana dela, então as coisas foram se mesclando de uma forma bem interessante e que a gente no Brasil provavelmente não acharia bacana, porque a gente tem uma visão muito mais rígida de que, não, isso daqui é alexandrino, ponto, isso daqui é gardneriano, ponto, isso daqui é eclético, ponto. Sendo que no Coven Alexandrino, que eu participei de alguns rituais, eu já vi eles cantando músicas da eclética, eu já vi eles fazendo algumas coisas que definitivamente eu achei estranho quando eu vi. Que nem uma das coisas que eu gostava muito quando eu fui iniciada era o trabalho cerimonial.
Tipo, eu tenho uma espada aqui em casa. Quantas pessoas têm uma espada em casa, não é mesmo? E pra eles não fazia muito sentido alguns dos itens cerimoniais que a gente tem. Algumas coisas, tipo usar músicas no Coven do Brasil, a gente usava uma música específica. Mas aqui não, eles têm todo um repertório, eles têm livros de músicas, eles têm coisas que eu olhava e pensava, gente, mas eu achava que isso daqui era da Eclética e não da Alexandrina. E tá tudo bem, ninguém se estressa, tá sossegado. Isso foi bem chocante pra mim no começo, mas depois eu simplesmente entendi que tá tudo bem, todo mundo se respeita, desde que você não esteja xingando ou tratando mal as outras pessoas, todo mundo consegue coexistir sem problemas. Tu falou bastante aí da tua experiência na tua cidade em relação a esses covens, né? Tanto alexandrinos quanto que tem linhagem dupla. Mas tu chegou a ter contato com o pessoal dos Estados Unidos? Tu acha que tem alguma diferença deles para ir pro Canadá? Ou eles são bem mais parecidos do que ocorre aqui no Brasil e na Europa? Então, tudo depende de onde você está morando, né? Porque eu tive contato com iniciados nos Estados Unidos que moravam em cidades menores e para eles era uma prática bem parecida com a minha, uma experiência bem parecida com a minha aqui. Mas eu também tive contato com iniciados que moravam em cidades grandes, tipo em Boston, tipo em Nova York. E lá, justamente por ser uma cidade muito maior, por ter muito mais gente, também tem muito mais preconceito. Por exemplo, eu estava conversando com um iniciado que foi fazer um evento em Nova York e, apesar de não ter tido agressão de fato, no hotel que eles ficaram para ter o evento, teve manifestação de pessoas religiosas com cartazes falando que ia todo mundo pro inferno. Então, tipo, sei lá, o pessoal tava entrando pro hotel para participar das palestras lá do dia pagão que eles iam ter, e do lado de fora tinham uns 20, 30 manifestantes com cartazes falando que as suas almas vão se queimar no inferno. Ninguém gritava, ninguém agredia, ninguém fazia nada, mas ficava, sabe, tipo, um encarando o outro e você percebia o clima ruim, de acordo com o que o cara me contou. E também, essa pessoa, ela é uma pessoa que trabalha muito com a imagem da bruxaria, né? Então, ele dá workshop, ele tem trabalho de leitura de tarô, de eventos em outras cidades, além da cidade que ele mora. Ele é uma pessoa proeminente aqui. Eu acho que daria para se comparar com eventos que se tem no Brasil também. Eu já participei de eventos pagãos no Brasil que, cara, a gente teve que acionar a polícia porque tinha aparecido pessoas falando que iriam atacar o evento que a gente estava participando. Não aconteceu nada, ninguém apareceu, mas pelo sim, pelo não, a gente teve que falar: oi, polícia, vocês podem colocar uma viatura aqui na porta do evento, só para garantir? Então, gente babaca tem em tudo quanto é lugar. A minha sorte é que eu tô numa cidade pequena, então eu acho que tem um pouquinho menos de gente babaca. Mas é isso. Que loucura, né? Aí quando a gente parar pra pensar que em plano 2023 as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa. Pois é. E o que tu acha, por exemplo, da prática? Por exemplo, tu acha também que lá nos Estados Unidos tem essa influência da Wicca eclética entre os tradicionais? Ou tu acha que é mais próximo da magia cerimonial? Depende do praticante. Esse daí que eu contei o caso, que teve manifestação na porta do evento dele, ele é alexandrino e ele é muito alexandrino, daqueles que ele defende com unhas e dentes a forma com que ele foi ensinado, que é bem próximo com o templo da mãe, então ele é bem próximo das nossas práticas normais. Mas você encontra de tudo, você encontra em listas de conversas pessoas falando de prática eclética como se isso sempre tivesse sido alexandrino desde os primórdios, e aí você pode pensar, gente, mas
isso não é tradicional, isso veio depois, isso veio com o Buckland, isso veio com as pessoas que não conseguiam encontrar um coven para chamar de seu e começou a praticar sozinha. E conforme você vai estressando o assunto, que você vai entendendo o caminho de cada um. Mas nos Estados Unidos, e aqui no Canadá também, tem muito esse movimento de que bruxaria tradicional é uma coisa ultrapassada, que o Wicca em si é uma palavra ruim, porque todo mundo imagina o Wicca como as pessoinhas que se pintam de cor de rosa, que abraça a árvore, que quer só salvar a Mãe Terra. Então, muitos deles acham que, eu quero ser bruxo, mas eu posso ser bruxo sozinho, eu quero... E pode, mas é uma experiência bem diferente da experiência em coven. Da mesma forma com que você vai lidar com algumas coisas específicas trabalhando em coven, você também vai lidar com algumas coisas específicas trabalhando sozinho. Não quer dizer que uma experiência é melhor do que a outra, mas justamente por terem menos covens, por ser um processo mais rígido do que simplesmente acender a sua vela e fazer o seu próprio ritual, muitas pessoas preferem não participar de grupos nenhum para fazer o que aprenderam em redes sociais, para repetir algum ritual que viram no TikTok e para ler alguns livros e falar, não, eu sou bruxo, é isso aí, é isso que eu gosto, e não tem a menor necessidade de se juntar em grupos maiores ou mesmo aprender alguma coisa que faça sentido num contexto mais grupal, porque não é a realidade deles. Então, engraçado que, mesmo tão distante, é ainda muito parecido com o que a gente com o que ocorre aqui, né? É claro que guardando as devidas proporções, mas a história se repete. Por exemplo, essa história que tu falou das pessoas não gostarem mais da palavra Wicca, por conta que já foi bastante associada a uma coisa completamente diferente do que de fato é a Wicca, né? E hoje as pessoas entendem ela como uma coisa que ela não é. E esse movimento também já chegou aqui, por isso que os covens aqui também pararam de falar em Wicca tradicional, a gente substituiu o nome para o nome que é mais moderno do que a própria palavra Wicca, a palavra Wicca é mais arcaica do que a palavra witchcraft, mas a gente passou a usar o nome mais moderno por não ter tanta carga negativa que essa neo-Wicca trouxe, né, de ser abraçador de árvore, de necessariamente obrigatoriamente ser vegano e, enfim, algumas coisas que superficializam a religião e que acabam perdendo força dentro dos seus próprios movimentos, né? E aí é interessante ver que isso também ocorreu aí. Por exemplo, a gente vê que a própria Maxine chama a tradição alexandrina de bruxaria alexandrina, né? Dentro dos movimentos dela. E aí é isso, nós praticamos bruxaria alexandrina, né? Então, é porque esse chamar a bruxaria de Wicca foi uma coisa que começou por volta dos anos 70, anos 80, especialmente nos Estados Unidos, justamente para tentar tirar um pouco da pecha prejudicial da palavra bruxaria, né? Os Estados Unidos, ele teve queimar as bruxas. Tem a cidade de Salem, que foi super famosa, que muitas pessoas foram queimadas, que teve o que o pessoal hoje em dia chama de pânico satânico, né? Alguém falou que estava possuído pelo demônio, e quando foi ver, a cidade inteira estava possuída e muita gente morreu, muita gente foi para cadeia. Tinham uma visão muito prejudicial disso, e é por isso que o pessoal começou a tentar usar a palavra Wicca, que Gardner mesmo nunca usou, Alex, eu não lembro se ele chegou a usar essa palavra ou não, a Maxine também não é muito fã, mas para ser uma coisa mais palatável, né? Porque quando a bruxaria começou a ganhar relevância nos Estados Unidos, falar que você era bruxo era uma coisa pesada. Então era muito mais fácil você falar que você era wiccano, porque o Wicca tem todo esse culto à natureza, consagração da grande mãe, das deuses e isso e aquilo. Então as pessoas
estavam mais abertas a ouvir esse tipo de discurso do que ter que entender que bruxaria não era uma coisa do demônio. Mas com o tempo, justamente por a bruxaria nos Estados Unidos não ter tanta vivência em Coven e cada um ir seguindo o seu próprio caminho e criando o seu próprio trabalho, ela também foi ficando uma coisa tão multifacetada que perdeu a identidade própria. Então, quando você fala de Wicca nos Estados Unidos, você pode estar falando de sagrado feminino, que é uma coisa que nunca fez parte da bruxaria tradicional. Sabe? Tipo, é uma coisa que nem faz sentido na bruxaria tradicional falar de sagrado feminino, mas na época dos anos 60, anos 70, 80, com a Susana Budapeste, com o Starhawk, com o Reclaiming, tudo isso virou uma coisa muito mais voltada à religião em si também. Uma coisa que eu entrei em contato aqui, que eu fiquei chocada, que eu achava que não era possível, era judeus pagãos, sabe? Eu estava conversando com uma pessoa que mora aqui na minha cidade, ela é judia e ela se reconhece como bruxa tradicional, mas tradicional de uma outra área da Inglaterra. E eu ficava, gente, mas você é judia? Como assim? Você é judia e bruxa? Não faz sentido. E aí, conversando com ela, foi tipo, ela conseguiu me explicar que o judaísmo dela era muito mais uma questão de identidade pessoal, tipo, pessoas negras se identificarem como negros. É isso, não quer dizer que ela era da religião judaica. É exatamente isso, estava errando a palavra. Era a etnia dela, a etnia judaica, mas a crença dela era bruxaria. Tá, então, tipo... E também, ela é uma dessas pessoas que, por um tempo, ela se chamava de Wiccana, mas ela foi vendo que Wicca não é exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas práticas da bruxaria, seja ela de onde ela for, que você conseguiria falar que, cara, isso daqui é Wicca escrito e escarrado, sabe? Porque tá falando do sabá, tá falando do spa, tá falando de lua cheia, de deuses, de magia, mas a pessoa não vai falar que isso é Wicca, às vezes não vai falar sequer que é bruxaria, vai falar que é espiritualidade da terra, porque tanto Wicca quanto bruxaria são palavras que eles não gostam muito, a pessoa em específico. Então, não, eu sou uma sacerdotisa da terra, eu sou da espiritualidade local, eu sou, enfim, você invente o nome que quiser porque se encaixa, sabe? É engraçado, as mesmas coisas em contexto geográfico diferente, né? Muito legal. Maria, pra gente já encaminhando para o fim do nosso bate-papo, eu queria que tu falasse pra gente quais são os pontos positivos, na tua opinião, das duas localizações, né? Do que tu praticou aqui e do que tu praticou aí. Por exemplo, o que é que tu hoje sente falta de como era feito no Brasil e é feito aí? E o que é que tu hoje gostaria que tivesse a mesma facilidade, oportunidade que você tem aí, só que anos atrás, quando você praticava bruxaria aqui no Brasil? Olha, o que eu gostaria que tivesse no Brasil, que eu tenho muito mais aqui, e isso eu nem preciso pensar muito, é material, porque muitos dos livros... Eu adoro ler, eu sou daquelas que toda vez que eu vou visitar a minha família no Brasil, eu trago a minha mala inteira cheia de livros, porque, gente, onde já se viu deixar os meus livros para trás? Eu quero trazer eles comigo. E quando eu estava no Brasil, eu percebia que muitos dos livros que eu lia falava de ervas que não existiam no Brasil, falava de materiais que não tinham. Então aqui tem isso, apesar que depois de um tempo trabalhando mais eu consegui adaptar as minhas práticas para uma coisa mais brasileira, mas a quantidade de material que você encontra de livro, de opção, de diferenciação, de curso, é um absurdo. Tipo, tem muita coisa acontecendo, tem muito livro interessante, tem de tudo. Tanto que é muito fácil você perder a linha de raciocínio do que você está procurando, porque, não, peguei esse livro aqui sobre cabala
para wiccanos que depois puxa um assunto para cá, que puxou um assunto para lá, que puxou outro assunto, e quando você vai ver, você tá fazendo ritual para Pachamama com indígenas no meio do nada, porque uma coisa foi puxando a outra e você não sabia muito bem para onde você estava indo. Então isso é bacana. Agora, do contrário, eu acho que é justamente a questão da convivência que a gente tem no Brasil, sabe? Porque aqui, apesar das pessoas terem menos... Como que eu posso falar? Você vai ter menos ponto de estresse justamente porque as pessoas são mais fechadas. Tipo, você pode estar celebrando com uma pessoa por 2 anos seguidos e você sequer vai saber o nome do parceiro dessa pessoa, sabe? Você às vezes não vai nem saber se a pessoa é casada. Sendo que quando eu estava no Brasil, não só eu sabia o nome de todos os parceiros das pessoas que eram iniciadas comigo, como a gente marcava para ir tomar uma cerveja, como a gente marcava para se encontrar, para comer umas esfirra. Então era uma coisa que extrapolava o círculo. Aqui não, aqui o pessoal é muito mais resguardado, as coisas são muito mais na sua caixinha. Então isso é algo que eu sinto falta. Mas também não é necessariamente sobre a craft em si, é sobre as pessoas. Então até o nome mágico faz mais sentido dentro desse contexto cultural, né? Que aí, tipo, Sim. Você conhece a pessoa pelo nome mágico, mas e aquilo ali, algumas vezes, pode ser a única informação que você tem sobre ela. Mas aqui eu também percebi que as pessoas não têm tanto costume de ter nome mágico. Se a pessoa trabalha com o meio esotérico, eles vão ter um nome mágico que eles usam com mais frequência, mas para encontro, para esse tipo de coisa, aqui o pessoal usa muito o sobrenome, né? Então, o primeiro nome, muitas vezes, você não vai se importar tanto quanto no Brasil. Então, e dentro dos covens, eles não recebem? Recebem na iniciação, mas é algo que você só ouve dentro do círculo. E como eu só participei de alguns círculos X, foi uma coisa que eu quase não ouvia. Eu ouvia naquele momento, eu esquecia 5 minutos depois, e quando eu ia falar de novo com a pessoa, eu chamava ela pelo nome normal. É legal. Gostei muito, Maria, de conhecer a tua experiência. Espero que as pessoas que estejam ouvindo estejam curtindo também esse papo. Mas tudo que é bom tem que terminar, infelizmente. É cíclico, faz parte da nossa religião, né? Eu queria deixar aqui gravado, registrado, minha gratidão por você ter topado esse papo. A gente teve que adaptar o horário por conta do fuso horário, mas muito obrigado. E pode contar comigo sempre que precisar, certo? E para outros momentos de outros episódios do podcast, sinta-se convidada. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa interessante que tu acha legal trazer para o podcast também, as portas do podcast estão totalmente abertas, tá bom? Eu curti muito essa conversa, como sempre, você foi muito fofinho, sempre foi. E se precisar de mim, que alguma coisa, estamos aí. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, estamos aí. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, só me procurar, que eu também estou sempre disponível para conversar, tanto com você como com qualquer outra pessoa que tiver interesse em saber um pouquinho mais dessa experiência fora do Brasil. E eu vi pelo o Spotify para podcasters, que é o nome do site que a gente sobe os episódios, que tem algumas pessoas dos Estados Unidos que escutam o episódio, provavelmente brasileiro, por conta de ser em português. Então, se tem alguém no Canadá que está ouvindo esse podcast, quiser entrar em contato para, quem sabe, um dia ser iniciado no Coven de vocês, entre em contato com quem? Olha, a gente tem um site que é www.northcoven.com, então lá consegue ter todas as informações. A gente também tem um Instagram que, teoricamente, eu devia colocar algum conteúdo, mas o Instagram não é uma coisa que o pessoal usa tanto aqui.
Então, o site ainda está sendo a maior fonte de contato. Muito bom. Blessed Be, Marília. Much love and blessed be, Matilda. Tudo de bom. E para você que está ouvindo, a gente se encontra daqui a 15 dias com mais um episódio do nosso podcast Torre de Observação. Tchau!